Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo número 38. Desencaminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todos os serviços? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu estou um pouco preocupado nesses tempos, já tenho um bom tempo já preocupado com isso, porque, no sentido literal, nós como igreja temos que estarmos bem atentos a não perdermos o foco e manter-nos firmes, dando prioridade à palavra. Uma preocupação muito grande hoje, ainda falei sobre isso hoje na escola bíblica dominical, onde o ser humano está se permitindo ser ludibriado, substituindo a palavra por tantas coisas nos momentos do culto, e isso é preocupante em muitos ministérios. Há uma preocupação muito grande, porque quando houve algumas indagações dos gregos a respeito das suas esposas, na época dos apóstolos, e foram questionar os apóstolos porque as mulheres não estavam ajudando na obra e estavam sendo desprezadas. A resposta do apóstolo Pedro e dos apóstolos foi exatamente essa: não é bom que deixemos a palavra de Deus e a oração e vamos seguirmos a mesa. E aí houve a instituição diaconal, ou seja, estabeleceu diáconos, que significa servo. 7 homens, varões de boa reputação, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, texto. E aí separou 7 homens, varões de boa reputação, com bom testemunho lá fora, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e deu a eles esse legado de cuidar das mesas, então, sem servir as pessoas. E os apóstolos disseram: nós vamos dar, ou manter-nos dando prioridade à palavra e à oração, entendendo que são as duas colunas principais para a igreja permanecer firme, mantendo, dando prioridade à palavra e à vida de oração. A igreja não subsiste, não sobrevive sem a palavra e sem a oração. Depois vem junto, mas sem a palavra e a oração não subsiste, não permanece. Se a gente começa a ficar naturais, se a gente volta a se vacilar as práticas pecaminosas, perde a sensibilidade, a presença, as coisas de Deus, e aí vira um tumulto, misericórdia. Mas vamos estarmos bem atentos. Aqui nesse encontro, no meu entendimento, foi o primeiro encontro de Jesus com Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, depois toda vez no capítulo 11, capítulo 12, também tem essas reuniões de Jesus na casa deles, mas tentando entender que foi o primeiro encontro, ainda não fala de Lázaro, e diz que ele chegou a uma aldeia que pertencia a essas 2 mulheres, para entender que foi o primeiro encontro de Jesus aqui em Lucas capítulo 10, para se encontrar, e dizendo que Marta a recebeu em sua casa. Mas o mais interessante é que ela foi cordial, educada, aceitou a pessoa de Jesus, né? Abriu a porta para Jesus, mandou Jesus entrar na sua casa e depois não deu ouvido. O que me chama a atenção é que foi ela que abriu a porta, foi ela que disse: Jesus pode entrar, e depois que Jesus entrou, agora minha irmã fica aí ouvindo, eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Dá a entender que as 2 trabalhavam juntas, e as 2 estavam acostumadas a fazer algumas coisas juntas, e de repente, quando Jesus chegou, Maria parou para ouvir. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus encarnada. Jesus é o verbo de Deus encarnado. Quando nós passamos a ouvir a Jesus, nós estamos ouvindo o próprio Deus. E
E quando nós estamos ouvindo a Jesus, não existe palavras mais verdadeiras que possam substituir ou comparar as palavras de Jesus. Maria, quando passa a ouvir a Jesus, logo ela fica encantada, e de repente, quando Jesus é indagado pela sua irmã, chamada Marta, perguntando se não poderia despedi-la, para que ela voltasse a ajudar ela nas coisas a fazer, a resposta de Jesus é: você está muito ansiosa, você está muito presa a muitas coisas, e Maria escolheu a melhor parte, só essa aí seria necessária. Mas o que me chama a atenção é que no final Jesus fala assim: a qual ninguém vai tirar. Essa afirmação é bem profunda, ou seja, eu não vou permitir que ninguém tire as palavras que Maria está recebendo, e ela está ouvindo. Ela vai permanecer firmada na minha palavra. Essas palavras não vão ser vazias, não vai ficar por aqui. Essa palavra vai ficar cravada nas tábuas do coração de Maria, e ninguém vai poder arrancar mais da pessoa de Maria. Disse: meu Deus, isso aqui é algo muito profundo, uma revelação muito profunda. Não seria se todos nós tivéssemos esse privilégio, né? Que nós estamos ouvindo a palavra de Jesus, nunca mais esquecermos, nunca mais perdermos, nunca mais ser tirada de nós. Esse grande esse privilégio que Maria recebeu. Mas eu quero, antes de explicar sobre Jesus ser o verbo de Deus, só levar ou enfatizar uma coisa interessante. É que muitas das vezes nós estamos igual a Marta, presos, estamos dispersos com tantas tarefas pessoais, sonhos pessoais, profissões, e nós esquecemos de dar prioridade ao que é de melhor. Se todo ser humano parasse para analisar um pouquinho só e desse o espaço do tempo todos os dias da vida para dar uma meditada na palavra de Deus diariamente, ele seria o ser humano mais sucedido na face da terra. Esse foi o conselho que Deus deu a Josué no capítulo 1, a partir do versículo 5, 6 e 7, dizendo que ele deveria todos os dias colocar em prática, não só o conhecer, o meditar, mas também colocar em prática todos os dias tudo aquilo que o servo dele, chamado Moisés, tinha estabelecido. E se ele fizesse isso todos os dias, tivesse a preocupação de viver conforme tudo o que estava escrito, ele seria uma pessoa bem sucedida em todos os seus caminhos. Já pensou? E todas as pessoas que fossem levantar contra Josué, o próprio Deus seria o seu opositor. Ou seja, isso abrange, isso é para qualquer ser humano. Ou seja, se todos os seres humanos fizessem isso, tivessem a preocupação de meditar todos os dias. Se você ler o livro de João, capítulo 5, versículo número 39, o próprio Jesus aconselha dizendo que devemos meditar a palavra, examine as escrituras, para a gente ter nela a vida eterna, e são essas que a mim testificam. Ou seja, uma pessoa que é ser sábia também se preocupa com a salvação da sua alma, e as escrituras ela vai direcionar a gente à salvação, à verdadeira salvação. Às vezes entendemos que temos que escolher uma religião. Eu costumo às vezes ser meio grotesco nas minhas situações, dizendo que religião é coisa do capeta. Deus não estabeleceu religião. Deus, Ele não quer que as pessoas sejam religiosas. Deus não quer que nós entendamos que tem que escolher uma praga para sermos salvos. Lá no céu não vai entrar praga, aqui é só uma organização perante as autoridades terrenas. Maior necessidade de ter que colocar uma pragazinha, mas lá no céu só vai entrar quem é a igreja, não é a praga da congregação, que identifica a congregação terrena, mas é um povo que de verdade se rendeu a Jesus, que confessou a Jesus, que seguiu a Jesus, que obedeceu a Jesus, se tornar igreja de Jesus. Não é ir à igreja, é se tornar igreja. Então vai muito além. Isso aqui tem uma profundidade muito grande para nós entendermos, compreendermos. Então o conselho de Jesus é examine as escrituras, que cuidaste ter nela. Então uma pessoa que você sabe vai meditar a palavra, para não se permitir ser enganado, para não se permitir ser manipulado, para não estar perdido no seu próprio entendimento, acreditando que é meramente uma escolha de local, né? Jesus confiou à igreja a pregação do Evangelho, e a pessoa vai ser salva pela pregação do Evangelho. Não está escrito no Evangelho que a pessoa vai ser salva. Então o papel da igreja é pregar o Evangelho, e cada um tem que buscar a salvação na pessoa de Jesus e obedecer o Evangelho para ser salvo. Mas interessante é que
Quando eu enfatizo sobre a palavra, é necessário compreendermos isso, que Jesus, Ele é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Em João capítulo 1, versículo número 14, a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como se fosse a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus, o Verbo, Ele se fez carne, ou seja, Deus, Ele se materializou, Ele veio como ser humano, sem cometer pecado, com a natureza santa, sem cometer nenhum erro, para nos servir de exemplo a conduta que tem que ser adotada. Então Ele veio em carne. Se você ler o capítulo 1, versículo 23 do livro de Mateus, ou Levi, que é a primeira pessoa, Mateus capítulo 1, versículo 23, vai falar esse cumprimento, né, que uma virgem conceberia um filho para se cumprir. Isaías capítulo 7, versículo 14, 9, 6, vai dizer que o Emanuel se cumpriu em Maria, o nascimento de Jesus, o Emanuel conosco. Lá em Isaías capítulo número 7, versículo 14, diz que o mesmo Senhor daria um sinal, uma virgem conceberia um filho, e seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus com o ser humano. E é por isso que eu falei que o Verbo se fez carne, Deus se fez carne. E existem muitos outros trechos, como Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, quando diz que Deus não tem orgulho de igualar-se a Deus, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, para que todos nós enxergássemos a salvação da pessoa de Jesus, e obedeceu a Deus até a morte de cruz, pelo que Deus exaltou o seu nome, colocando o seu nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A gente olhar para Jesus, a gente não vai ver nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha, nenhum engano, nem nas suas palavras. Então olha que Deus é Jesus, Jesus é Deus encarnado, ou seja, Ele veio materializado. Então nós vamos entender que quando nós ouvimos Jesus, nós estamos ouvindo o próprio Deus em carne. Por isso que não há diferença quando Ele age para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar Lázaro quando morre. Ele chega lá de uma forma clara, Ele ordena sair, as coisas começam a acontecer como se fosse o próprio Deus, porque em João 10, versículo 30, Ele mesmo chega a falar: eu e o Pai somos um só. Somos uma. E existem outras séries de versículos que eu poderia citar. Por exemplo, na carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz que Deus nos deu entendimento para estar no que é verdadeiro, no que é verdadeiro nós estamos. Isso é Jesus Cristo, o seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está falando que Jesus é o verdadeiro Deus, está falando que Jesus é o Deus encarnado. Quando nós ouvimos a pessoa de Jesus, estamos ouvindo o próprio Deus. É necessário compreendermos essas coisas para nós entendermos o plano da salvação. Então, quando Jesus fala que nós devemos darmos ouvido às Escrituras Sagradas, está dizendo que nós devemos dar ouvido à verdade. Ele chega a falar isso em João capítulo 14, versículo 6, dizendo que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observe o texto. Ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não fala ninguém vai, ele fala ninguém vem. Ele está falando que Ele é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se fosse pessoa distinta, ele dizia ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai conseguir ver pessoas distintas aí. Mas eu não quero mesmo uma pessoa na sua divindade. Então, quando nós começamos a compreender isso, vamos ver a Bíblia de uma forma diferente. Alguns têm a Bíblia como se fosse um livro normal, mas só para valorizar a sua existência. Há quanto tempo ele está resistindo? Quantas pessoas tentaram, ainda até hoje tentam destruir? O único livro que tem o poder de transformar, redirecionar o ser humano a tomar um rumo de uma forma positiva, a um equilíbrio familiar, a um equilíbrio social, a um equilíbrio espiritual, a adquirir uma experiência, uma intimidade com o seu Deus, o seu Criador, só por intermédio da Bíblia. Por que as pessoas não conseguem destruí-lo? As pessoas não conseguem desfazer, provar que está tudo errado.
A gente vai olhar várias pessoas que às vezes para a sociedade já não tem mais jeito. Pessoas que estão viciadas, pessoas que estão fazendo coisas erradas, de repente passa a estar ouvindo algumas mensagens bíblicas e de repente cai em si, está ouvindo aquela palavra o transforma. Aquela pessoa que vivia com dor de cabeça, trazendo momentos turbulentos de sofrimento para os seus pais, de repente está em são juízo, abandona os nossos caminhos, e ele não vai ouvir um testemunho que foi que fez isso, Jesus. Como aconteceu isso? Eu ouvi na pregação, eu passei a ouvir a palavra, eu passei a ter experiência com Jesus, dar espaço para Jesus. Hoje eu abandonei o alcoolismo, hoje eu abandonei as drogas, abandonei aqueles vícios miseráveis, abandonei a minha agressividade. Hoje eu procuro ser uma pessoa diferente. A gente consegue ver que é uma transformação por intermédio da palavra. Ainda há pouco eu abri aqui o culto no Salmos de número 138, não foi? O versículo 2 dizendo que Deus colocou o seu nome acima de todas as coisas e a sua palavra. O seu nome e a sua palavra. O que Jesus falou isso a Maria? Ou falou isso para Marta a respeito de Maria, a qual ninguém vai tirar dela. É uma coisa que nós temos que ter a preocupação de não deixar ninguém roubar a palavra. Por isso, quando nós estamos em um ambiente onde a palavra está sendo ministrada, temos que estar bem atento para nada tirar nossa atenção, porque Deus pode ministrar o nosso coração uma palavra, abrir o nosso entendimento para nunca mais compreendermos de uma forma errônea, ou até mesmo estarmos cegos e de repente Deus abre nossos olhos para compreender, porque é uma necessidade muito grande de compreendermos a palavra do Senhor. Se Deus não abrir o entendimento nosso para compreendermos a sua palavra, nós não mudamos coisíssima nenhuma. Se você ler Provérbios capítulo 1, versículo 23, o próprio Deus ele fala assim: convertei-vos a minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós de uma forma abundante do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, se Deus não abrir o nosso entendimento, Deus não dá uma unção específica do seu Espírito, ou um pouco da porção do seu Espírito, nós não vamos compreender a forma de agirmos conforme a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras. E é interessante que todas as vezes que nós vamos meditar a palavra, vamos ver que há a preocupação de Deus em permitir que a Bíblia ela fosse escrita com a finalidade de nós sermos transformados e salvos. Todas as vezes que Jesus se encontra com alguém é transformado. Ou seja, há um desejo profundo no coração de mudança. O exemplo de Zaqueu, capítulo 19 do livro de Lucas, quando se encontra com Jesus, não precisou Jesus falar nada, ele cita a própria palavra de Deus encarnada. Logo se encontrar com Jesus, ele diz: se eu tenho tirado de alguém, eu vou restituir 4 vezes. Sem precisar Jesus falar nada, logo ele foi confrontado no seu interior e disse: não, eu vou mudar o meu comportamento. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 13, quando fala da parábola do semeador, Jesus colocando em ênfase a palavra, dizendo que sobre 4 tipos de terreno, e que foi semeada a semente, mas existia 4 tipos de terrenos, e um dos terrenos, ele chega a ponto de dizer que logo vem o inimigo e ele rouba, dizendo que o diabo vem e tira a semente. O diabo não quer ver o povo firmado na palavra, conhecendo a palavra, que tenha ou se permita ser guiado pela palavra. A palavra é tão profunda, a Bíblia é tão profunda, que na proporção que a gente coloca em prática, nós somos luzes, nós somos espelhos, nós somos exemplos, passamos a ser pessoas admiradas, não como pessoas boazinhas, agradáveis, mas pessoas de fé, pessoas diferentes, pessoas guerreiras, pessoas que lutam pelos seus ideais. Não, eu quero ser uma pessoa de fé igual aquele homem, eu quero ser uma pessoa de fé igual aquela mulher. Eu vejo o que ele passa, o que ela passa, ela permanece, ela não desiste, ela não volta atrás, mesmo sofrendo, mesmo chorando, a gente vê ela lutando para permanecer firme. Passamos a ser inspiração. Interessante nessa parábola fala que quando foi colocada as sementes à beira do caminho, veio logo as aves do céu e comeram. Em linguagem figurativa, as aves do céu aí que está falando dos demônios, está falando do diabo. Mas fala mais 3 tipos de terreno, ou seja, todos eles receberam a mesma semente. Só
Só que no meu entendimento, e em parte, quer dizer, depende muito da atenção que eu dou à palavra. A gente vê que nos dias de hoje, as pessoas que se tornaram pastores nos dias de hoje, foram pessoas que dedicaram tempo para a meditação. Depois de uma pregação dessa, os textos que são citados, eles vão consultar um por um, para ver se é de acordo com o que está escrito, para absorver, para remoer, para meditar, para aprender, para aplicar na sua vida. Algumas vezes eu falei aqui que eu ficava em casa recitando os textos, até decorar os textos. Algumas pessoas diziam, calma aí, rapaz. Fica rodando para lá e para cá, querendo decorar os textos. Eu disse, eu escutei um conselho divino em Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, guarda em teu coração as minhas palavras. Eu disse, eu tenho que guardar a palavra, Eu aprendo que os maiores homens de Deus foram pessoas que procuraram guardar a palavra, decorar a palavra. A proporção que você se dedica a decorar a palavra, gravar a palavra, você vai se tornar uma pessoa mais forte. Vai ter momentos que você vai se sentir tão fraco, mas o Espírito Santo ele vai trazer a sua memória, aqueles textos que você meditou há anos atrás, que você decorou há anos atrás. Olha, você lembra esse texto aqui? Você lembra esse texto aqui? De repente você começa a ser fortalecido. Ele começa a mostrar para você como você deve ser guiado, como você deve se permitir ser guiado, como você pode ser direcionado. E de repente, Senhor, agora eu estou entendendo esse texto, e você se permite a ser fortalecido. Se vocês lerem João capítulo 14, no versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos faria lembrar todas as coisas que o Senhor tinha falado conosco. Qual é o papel principal para aqueles que decoram a palavra? Observe que o texto vai dizer que ele faz a gente lembrar, ele não coloca os textos dentro de nós. Então o papel de você se blindar para ser uma pessoa salva, não se perder, não ir ao inferno, não ser condenado, não jogar sua oportunidade fora, é se você também se alimentar, se você decorar. Nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo ele vai lembrar, lembra disso? Lembra daquilo? Lembra esse texto? Aí de repente você começa a ser fortalecido e você começa a achar graça aos olhos de Deus. Na maioria das vezes você vai ver os apóstolos em aflição, eles vão estar recitando o que já estava escrito. Senhor, está escrito na tua palavra. Engraçado que os apóstolos, em um momento no livro de Atos dos Apóstolos, eles citam o Salmos capítulo 2. E eles começam a dizer, estava escrito, os reis iriam se levantar, e se mover quando eu tenho ungido, e assim se levantaram contra eles. Mas sim, Senhor, agora concede a nós, que nós preguemos a tua palavra com ousadia. E ele diz que Deus ouviu a oração deles, e houve um terremoto naquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a anunciar a palavra com ousadia. Mas observe que eles estavam recitando o que já estava escrito. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? Se nós quisermos sermos crentes ou cristãos autênticos, pessoas firmes, pessoas que, vamos dizer assim, que vivem com menos escândalos, que têm uma certa cautela no seu viver diário, na sua conduta, no seu comportamento, o segredo é viver a palavra, o segredo é guardar a palavra. Todas as vezes que a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a minha palavra, está falando no sentido de viver nele, ou viver nela. Porque ouvir é fácil, voltar a anunciar é fácil, pregarmos é fácil, lermos um texto bíblico é fácil, o difícil é viver. E Tiago capítulo 1, versículo número 22, versículo 23, Tiago escreve dizendo que o homem de Deus não pode ser meramente ouvinte, ou seja, esquecidos, mas ele tem que ouvir e praticar. Ele tem que ser ouvinte e praticante, porque aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica é semelhante ao homem natural que se vê a si mesmo no espelho. E ele não vai conseguir ver a sua mudança. Logo, logo ele vai se encontrar praticando as mesmas práticas que ele vivia no passado. Então, o cristão autêntico, ele vai dizer, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu faço na igreja? O tempo que eu de igreja, a minha vida está mudando em quê? E meu comportamento mudou em quê? O que está sendo mudado na minha vida? Porque com essa finalidade é que Deus, ele nos dá a oportunidade de sermos igreja. Hoje nós estamos vivendo numa era diferente.
Mas a palavra de Deus é um modelo que Deus trouxe para a humanidade, além de conhecer, passar a viver, para um dia se encontrar com Ele na glória. O próprio Jesus vai falar isso em Apocalipse, capítulo de número 21. Ele começa no versículo 1, se me vai lembrar, até o versículo número 7, ele vai dizer as coisas que vai acontecer. São os versículos mais citados nas pregações dos pastores, dos cristãos, onde diz que Deus vai enxugar de nós todas as lágrimas, né? Não haver mais pranto, não haver mais dor, não haver mais angústia, não haver mais morte, vai ser novo céu, nova terra. Que maravilha! Até o versículo 7 ele está dizendo o que ele vai acontecer quando a nova Jerusalém e o céu descer. Mas o versículo 8 também vai dizer: mas ficarão de fora os que praticam essas coisas. Aí ele começa a dizer: os adúlteros, os fornicários, os prostitutos, os mentirosos, os feiticeiros. Ele começa a dizer: as pessoas que praticam essas coisas, nenhuma delas vai participar desses benefícios. Então o próprio Jesus, ele fala o que nós vamos alcançar se obedecermos o Evangelho. Mas se não obedecermos o Evangelho, também ele fala porque quem são as pessoas que vão ficar de fora. Então a Bíblia, ela vai apontar as coisas certas e as coisas erradas, a forma de nós vivermos e as coisas que devemos abandonar. A Bíblia aponta para a gente a um comportamento, uma conduta adequada, de acordo com a vontade de Deus, e também uma conduta que Ele reprova para nós sermos salvos. O que eu vou ganhar nisso se eu obedecer ao Evangelho? É um dos textos mais conhecidos na Bíblia, João capítulo 3, versículo número 16. É dois textos que falam de amor de forma clara, no Carta de João 3,16 e Evangelho de João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, revela a identidade de Jesus, que fala que Ele é unigênito. Não estou falando de primogênito. Primogênito é do primeiro homem, aí fala unigênito, ou seja, é o único ser gerado, único ser semelhante, com a mesma essência divina. Por isso que eu falei que Jesus ele não cometeu nenhum pecado, porque Ele é unigênito do Pai, ou seja, é o único que veio do próprio ser, recebeu do próprio ser, do próprio divino. E na natureza de Jesus não há pecado, não há engano. Todos os seres humanos, Deus Ele criou com suas mãos, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Jesus ele foi gerado do ventre de Maria, do Espírito Santo. Aí quando diz que Ele deu o seu único filho, que se fosse filho primogênito, não seria o único, porque todos nós somos filhos. Depois que confessamos a pessoa de Jesus, todos nós somos filhos. Mas fala o único filho unigênito, ou seja, o único ser gerado, o único com essa forma de ser gerado. Ele deu esse único filho, imagine só, o único ser gerado por Ele, que recebeu dele, que saiu das entranhas dele, deu esse filho para que nós pudéssemos alcançarmos a vida eterna. Ou seja, você conheceu um pouco a natureza de Cristo e a natureza do ser humano. Você vê que o ser humano tem natureza caída depois de Adão, e Jesus com a natureza divina. Como é que Deus vai pegar o único ser gerado dele, sem cometer nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma falha, nunca houve engano, nunca haverá engano? Eu vou dar o meu ser perfeito, o meu filho perfeito, que nunca me desobedeceu, nunca quebrou um princípio meu. Eu vou dar esse meu filho, meu único filho gerado, a morrer por eles, a se sacrificar por eles. Ou seja, Deus, pois que Deus ele decidiu amar o mundo, dar o seu filho, dizendo que Ele deu alguém que é diferente, alguém que é superior, alguém que é santo, alguém que o agradava, que alegrava a sua alma. Se Deus olhar qualquer um ser criado, ou até mesmo Jesus criado, não tem ninguém na face da terra que possa sobressair, ou distinguir, ou comparar-se a pessoa de Jesus. Então Deus ele vai dizer: meu filho, vai lá,
você vai ter que se sacrificar pela humanidade. É a forma de que eu vou mostrar para eles que eu os amo. É a forma que eu vou mostrar para eles que eu ainda quero eles de volta, que eu não aceito a sua perca. É que nós vamos entender isso, nós vamos ver que nós não somos merecedores de tamanho amor que Deus tem para as nossas vidas. Vamos compreender o quanto Jesus é santo, o quanto Ele é puro, o quanto Ele é diferente, Ele é incomparável, é inigualável. Nós vamos ver que nós não somos merecedores. E é por isso que Deus, Ele abriu um espaço de liberdade para qualquer um ser humano que professa a fé na pessoa de Jesus. Porque Deus começa agora a aceitar as pessoas que aceitaram o sacrifício do seu Filho pela sua vida, porque Jesus, Ele não tem como negar. O amor de Deus é muito grande para uma pessoa de Jesus, e é por isso que Paulo ele chega a dizer que Deus prova seu amor para conosco. Em Romanos capítulo 5, se me faz memória, versículo 8, Deus prova seu amor para conosco em que Cristo não morreu por nós ainda quando éramos, ou quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, transgressores. A palavra pecador significa transgressor, pessoa que transgride, que quebra princípios, que quebra lei. Tudo aquilo que foi colocado como regra, é assim que nós vivíamos, quebrando, desobedecendo. E nós temos que estar bem atentos se ainda nós não estamos assim. Existem leis estabelecidas por homens. E quando nós afligimos qualquer lei, quebramos qualquer lei, seja de trânsito, seja qualquer uma na sociedade, as autoridades estão aí para isso. Para correr atrás do infrator e conduzir para ser punido. E é por isso que Deus envia Jesus. A finalidade de Deus enviar Jesus é para que nós não quebremos nenhum dos princípios estabelecidos. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 3, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que Jesus é santo e que nós temos que seguir a Ele como esse modelo de viver em santidade e lutar para se aperfeiçoar automaticamente a salvação de Deus entre nossas vidas. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 24, versículo número 25, diz que nós andávamos longe, como ovelhas desgarradas, mas agora se aproximamos do nosso sumo pastor e bispo, e diz que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, se nós seguimos os passos de Jesus, e foi para isso, com essa finalidade que Deus enviou Jesus, nós vamos ser sarados. E seguir os passos de Jesus é passar a obedecer como Jesus obedeceu a Deus, aos princípios estabelecidos, a palavra de Deus. Então automaticamente nós vamos se tornarmos idênticos no sentido de obediência, de temor, de santidade, de separação. É tanto que em Romanos capítulo 12, versículo número 2, a Bíblia diz de uma forma clara: não se contamine com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. E o mundo que nós aprendemos aí, o sistema, a forma de nós agirmos aí fora é totalmente inverso à vontade de Deus. Pois estamos no mundo, nós não temos compromisso com o relacionamento, pois estamos no mundo, não temos limite para a bebedeira, nós não temos nem um pouco de consciência, a maioria das pessoas, de medir o espaço de tempo perdido. Dá um exemplo: quantas pessoas estão no ano, sentem vontade de ir para o carnaval, e não vai colocar suas filhas, seus filhos, se vai ficar em um lugar seguro ou não, vai gastar todo o seu dinheiro, vai encher a cara, e depois, por um impulso momentâneo, olha para trás: puxa, que loucura, só precisou 2, 3 dias e acabou o dinheiro de 2, 3 meses, ou até mesmo de 6 meses de trabalho, e agora está arrependido, ressaqueado. Sem contar aqueles que se tornam pessoas irresponsáveis porque não ter trabalho, arriscado até perder o emprego. Se você ler Efésios capítulo 2, diz que nós éramos assim, por natureza, guiados pelo Espírito da potestade do ar, que agora opera sobre os filhos da desobediência, pessoas que viviam por impulsos momentâneos, eram guiados por impulsos, ou seja, ansiedade momentânea. Deu vontade de ir, eu vou dar um jeitinho de ir, eu vou rápido, eu volto, eu vou hoje, amanhã eu volto, procura dar um jeitinho e depois está arrependido. Arrebentado. Quando a pessoa um pouquinho coerente, ela pensa assim: quantos vai e não volta?
Quantos vão para o carnaval e lá morrem? Esse lugar que cabe, esse lugar é um lugar bom. Para começar logo, já é um lugar que não agrada ao coração de Deus, carnaval. Até o significado da palavra carnaval é festa da carne. É o significado. Lá, de uma forma oculta, está todo tipo de orgias. Oculta, bebedícia, práticas errôneas, gravidez precoce. E eu não quero me aprofundar mais, porque tem adolescentes no nosso meio. Mas é tudo abafado. É a melhor festa do Brasil. O mundo vende esses marketings, essas mensagens, como se fosse uma festa muito boa. E a alma de muita gente lá dentro escrava. A alma clamando por socorro, desesperados, cegos, sem Deus, sem Jesus. Então a pessoa coerente, ele para pensar: esse lugar me cabe? Será que é um lugar decente? Será que eu estou sendo exemplo? Como é que meus pais são mais velhos, mais experientes, estão me vendo? Será que eles não estão preocupados comigo? Se eu vou lá e eu vou lá ficar? Será que meus pais me criou com essa finalidade para encher aquela cachaça para o pastor que está nesses lugares? Tudo isso as pessoas param um pouco para refletir. Quando as pessoas são um pouco maduras. Mas se a pessoa não for um pouquinho coerente, ele não mede as consequências dos seus passos. E hoje, principalmente no dia de hoje, a maioria das vítimas são jovens, porque ainda são inconsequentes. Até pela ciência mesmo, o ser humano ele só vai alcançar uma formação psíquica, uma maturidade para saber mais ou menos o que é a sua vida a partir dos 25 anos de idade. A gente vê hoje as meninas de 13 anos, 14 anos, têm um pouquinho de experiência de vida, já estão com namorados. É um tabu até falar no dia de hoje que não pode namorar, está cedo. Nem a formação psíquica pela ciência ainda está formada, imagine. E devido aos atrasos que está hoje na sociedade, vamos chegar para os 30 anos para lá. Já não existe um estudo ou estudos da formação acadêmica de uma forma profunda, hoje para formar os jovens a serem grandes empresários, serem pessoas independentes, pessoas que lutam por seus ideais. Já está difícil. Imagine se deixarmos fazer o que quer da vida, ir para onde quiser, praticar o que bem entender. Temos que estar bem atento. Jesus falou de uma forma clara para Marta: Maria, sua irmã, escolheu a melhor qual não lhe será tirada. Isso me chamou bastante atenção. Duas coisas. Uma delas é que nós não podemos sermos igual a Marta, presos todo o tempo em trabalhos e em coisas pessoais, a ponto de não ter tempo para as coisas de Deus ou para Deus. O conselho divino é: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Todo ser humano ele foi criado para adorar a Deus, para buscar a Deus, para servir a Deus, para ter encontro com Deus, ter comunhão com Deus. Eu amo muito quando eu falo de comunhão com Deus, e eu lembro do Éden, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que todos os dias, a Bíblia diz na viração do dia, todos os santos dias, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. Quando Deus levanta Jesus, é com essa finalidade também de nós adquirirmos uma nova aliança com Deus, como o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 26, versículo 28. Esta é a nova aliança no meu sangue. Jesus falando que está fazendo uma nova aliança por intermédio do seu sangue, a aliança do Novo Testamento. No Novo Testamento nós sabemos que o que é o Novo Testamento na Bíblia. O Velho são 39 livros, o Novo 27. Mas Jesus falou: a aliança no meu sangue, no Novo Testamento. Ou seja, Jesus ele veio para fazer uma nova aliança da humanidade com Deus. E todos nós somos chamados, por intermédio de Jesus,
aceitando a Cristo como seu Salvador, obedecendo o Evangelho, adquirirmos essa comunhão com o Pai, ouvirmos a sua voz, sentirmos a sua presença. Foi para isso, ou com essa finalidade que Jesus veio. Mas será que é impossível? Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, sentido a voz de Deus, eu estaria aqui hoje pregando? E eu sou das pessoas que eu duvidava antes de dizer que Deus fala com nenhum. Eu não acreditava que Deus falava com o ser humano nenhum. Ainda dizia Deus no céu e homem na terra. Até o dia que Deus me dá uma experiência de falar comigo, e isso não tem coisa melhor. E depois que Deus falou comigo de uma forma inconfundível, induvidável, daí então eu passei a decidir-me a seguir a Ele. Ou seja, todos nós, a maioria da gente aqui que tem compromisso com o Evangelho, automaticamente estão, porque passaram a adquirir uma experiência profunda com Deus, passaram a entender que existe um Deus de perto, um Deus que fala, um Deus que faz ele sentir a sua presença, um Deus que ele envolve de alguma forma, que se revelou para ele. E se não fosse assim, nós não estaremos aqui. Quem é que ia suportar estar frequentando um lugar onde algo melhor, maior, algo que acaba lhe impactando não fosse sobre a sua vida? Ou seja, se Deus se revelasse para nós, é que já temos dificuldade de permanecer com experiência com Deus. Imagine sem experiência com Deus. Interessante que, por falar em Novo Testamento, a Bíblia levou mais ou menos 1.500 anos, cerca de quase 1.600, entre 1.500 a 1.600 anos para ser escrita por 40 personagens diferentes, pessoas até mesmo distintas, em lugares totalmente longe. E Deus tendo sua preocupação de inspirá-los por intermédio do seu Santo Espírito, para hoje nós alcançarmos esses conhecimentos, saber que Ele teve a preocupação de trazer essa revelação escrita para nós alcançarmos essa intimidade com Ele, comunhão com Ele, saber que Ele pode falar conosco, Ele pode nos envolver com sua presença. Nós somos privilegiados. Se você ler o livro de 2 Pedro, capítulo número 1, versículo número 20, versículo número 21, está escrito assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo número 21. Pedro escreveu dizendo de uma forma clara que não foi que nenhuma profecia é de comum ou de particular interpretação. Também não partiu da vontade do homem, mas toda a Escritura ela foi divinamente inspirada pelo Santo Espírito, ou seja, o próprio Deus foi que capacitou, inspirou esses homens a escrever as Escrituras Sagradas para nós termos acesso. A gente ouve falar de pessoas dizendo de uma forma clara aí fora, dizendo que acredita na Bíblia, isso foi escrito por homens, tal, isso aqui, né? Com a intenção de desestimular as pessoas a acreditar no que está escrito. E quando você vai ver a Bíblia, a própria Bíblia vai dizer que Deus foi quem inspirou, instruiu por intermédio do seu Espírito essas pessoas para nos darmos esse conhecimento. Agora, qual é o ser humano que iria alcançar tamanha sabedoria para escrever os livros da Bíblia? Se fosse por vontade humana, a ponto de impactar, transformar. E o mais interessante é que essa palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não morre. Sabe o que significa isso? Ela tem vida em si, ela pode passar de geração a geração, ela vai continuar transformando vidas, ela continua viva todos os dias, ela se renova. Se você ler um livro hoje, você vai ler um livro, você qualquer um ser humano, você vai ler aquele livro hoje, daqui a uma semana você vai ler de novo, vai ter a mesma interpretação e não vai ter um sonido espiritual, um vida diferente. A Bíblia não. A Bíblia você lê hoje, você lê amanhã, você lê depois. E se você ler o mesmo texto, você vai receber a revelação de Deus de forma diferente, o mesmo texto. Deus vai falar com você de forma diferente no mesmo texto. Se Deus quiser falar 10 vezes no mesmo texto, Deus vai falar diferente 10 vezes no mesmo texto. E você vai entender que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz.
Aí você vai entender porque que nós pregamos a Bíblia, porque amamos a Bíblia, porque nós proferimos a Bíblia, porque nós anunciamos a Bíblia, porque nós queremos compartilhar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E quando passamos a compreender isso, a entender isso, nós não vamos abrir mão. Interessante que o próprio Jesus falou lá, a melhor parte Maria escolheu. Olha o que ele falou, a melhor parte. Vocês entenderam isso? A melhor parte foi que Maria escolheu. E ela escolheu o quê? A palavra. Jesus falou que é a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Se você ler a Bíblia, no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, ela santifica. No Salmo 119, versículo 9, o texto vai dizer de uma forma clara: como é que um homem ou um mancebo jovem vai se manter puro? Observando conforme a tua palavra. No Salmo 119, versículo 5, a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés de luz, para os meus caminhos é a tua palavra. O salmista entendeu que na proporção que ele medita, ele guarda, ilumina os seus caminhos, abre o seu entendimento a tomar decisões positivas, posições de sucesso, posições aprovadas por Deus, e tornando ele uma pessoa bem sucedida. Se você ler de uma forma clara, Jesus dizendo em João capítulo 15, no versículo 3, aquela parábola que ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira. O versículo 3 ele fala com os discípulos: vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Ou seja, vocês já estão limpos só em ouvir o que eu falei. É por isso que eu falei que quando nós ouvimos Jesus, nós estamos ouvindo o próprio Deus, palavras inerráveis, palavras de autoconfiança, palavras dignas de confiança, palavras que você vai ouvir e dizer assim: não, aqui é a verdade absoluta, não há outra verdade que eu posso depositar a minha confiança. As palavras de Jesus. E o mais interessante é que o mesmo Jesus, ele faz uma promessa dizendo, em João, se me falar a memória, capítulo 5, versículo 28, não se maravilhe disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para desprezo e angústia eterna. Ou seja, o único que tem as palavras de ressurreição dentre os mortos. Se Jesus ele fala a verdade, se ele faz a promessa, será que ele não vai cumprir? Será que não? Ele chega a falar para os discípulos: chegando a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, vão cuspir a sua face, vão zombar dele, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos não compreenderam, e assim aconteceu, e assim o levaram, assim cuspiram, zombaram, o mataram. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Aparecem os discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, 3 a seguir, vai dizer que ele apareceu a esses discípulos dele por espaço de 40 dias, instruindo e dando provas irrefutáveis a respeito da sua ressurreição e o que eles deveriam fazer. Imagine só, após sua ressurreição, Jesus fica com os discípulos, andando com os discípulos, instruindo os discípulos, vivo, ressurreto, ressuscitado dos mortos, e começa a instruir os discípulos ficam maravilhados. O que me chama a atenção é que no versículo 11 ele começa a subir a ascensão, significa, começou a subir aos céus, e os discípulos ficam parados, vendo Jesus subindo aos céus. E de repente a nuvem os encobre, ou a nuvem o encobre, e os discípulos de repente veem Jesus subir, e aparecem dois anjos do lado dos discípulos, e diz: varões galileus,
Por que estás olhando para o céu? Este Jesus que vocês viram subir, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Dê para vocês entender? Até os anjos afirmaram aos discípulos: você não está vendo subindo, ele vai voltar de novo. E outros falaram: creia, se levante, vai servir, vai obedecer, porque ele vai voltar outra vez. E eles viram Jesus subindo em ascensão, ou subindo aos céus, com os seus próprios olhos. Mas a ordem de Jesus foi: não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e servis as minhas testemunhas. Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão as minhas testemunhas. Eles obedeceram, ficaram lá, até que houve o Pentecoste. É o título dado ao derramamento do Espírito, para se cumprir Joel capítulo 2, versículo 26 a 28. Eles ficam lá, e eles são cheios do Espírito Santo. E eles começam a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E ele começa a anunciar Jesus em todas as nações. Mas o que me chama a atenção é que, nessa aliança que Jesus faz, eles, os discípulos, que deveriam repetir a ceia, em memória dele, de que ele voltasse. A promessa da volta de Jesus para buscar o seu povo. Aqui está o segredo. Por que eu tenho que obedecer o Evangelho? Por que eu tenho que obedecer a Bíblia? Por que eu tenho que me tornar cristão? É porque a promessa da salvação eterna é só para aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo. A promessa da vida eterna é só para aqueles que confessam a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Eu posso ser culto, eu posso ser leigo, eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso ser preto, eu posso ser branco, eu posso ser pardo, eu posso ser o que for. Eu posso me considerar uma pessoa de nível grande, intelectualmente falando. Eu posso ser uma pessoa sem nenhum pouco de formação acadêmica. Mas é certo que toda a humanidade precisa reconhecer que há uma salvação por intermédio de Jesus, aceitando o seu sacrifício, confessando e permanecendo até a sua vida para garantir a sua entrada lá. Aí é que está o segredo. Hoje pela manhã eu falei sobre a libertação. O propósito do livro do Êxodo. O livro do Êxodo significa passagem, caminho, abertura. E Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, fazendo a promessa da terra prometida, a terra de Canaã, aquele dia prometido em Gênesis capítulo 15, a pessoa de Abraão. Da mesma coisa é Jesus. Deus enviou Jesus com essa finalidade: perdoar o pecado de toda a humanidade, porque todos foram cometidos ou acometidos ou contaminados por causa do pecado de Adão. Quando Adão cai, toda a humanidade cai com ele. E Deus quer que toda a humanidade vai ser regenerada por intermédio da pessoa de Jesus. É por isso que levanta o segundo Adão, chamado Jesus. Então eu preciso conhecer a mensagem da cruz, saber, entender o seu propósito, me embutir ou me encaixar nessa mensagem do Evangelho para salvar a minha alma, porque todos nós somos seres eternos. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado: o homem morreu uma vez, depois disso segue seu juízo. Ainda se tem distante aí o texto de Jesus falando que não devemos se maravilhar, porque vem a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. João capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus fala: em verdade eu vos digo, que todo aquele que escuta essas minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não mais passará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Observe que ele falou: não vai passar mais pela condenação, porque já passou da morte para a vida. Existe uma condenação eterna, como existe uma salvação eterna. Observe que um dos relatos que eu gosto mais de citar as mensagens aqui de domingo à noite é João capítulo 6, a partir do versículo 68. A Bíblia diz que Jesus estava pregando uma multidão, quando as pessoas estudam um pouco, disse quase cerca de 20 mil pessoas naquela localidade. Não fala qual foi o discurso de Jesus,
Mas ao ouvir o discurso de Jesus, começaram a dizer: quem é que vai estar ouvindo esse discurso? Ou seja, que discurso é esse? Quem ouvirá? E diz que muitos que andavam com Jesus já não estavam mais com ele, versículo 67. E começaram as portas para Jesus, e começaram a se desviaram, abandonaram o Senhor Jesus depois de um discurso duro. Hoje não é diferente, né? Se for uma mensagem dura, vixe, o pastor bateu demais, está duro, está difícil. Não está na dimensão espiritual para discernir o que Deus quer. E às vezes se ofende, eu vejo dizer: não, Senhor, se está doendo é porque eu preciso me consertar. Já viu fazer massagem em alguém com martelo? Já se viu fazer massagem com fogo? Já ouviu? Imagina uma massagem de martelada. Uma massagem com tocha de fogo. Jeremias 23, versículo 29. Deus vai dizer: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, que esmiuça a penha, ou como um martelo que esmiuça a penha. Quando Deus nos confronta, dói, mexe com a gente. Agora imagine, né? Eu quero ouvir mensagens agradáveis. Deus quer a sua palavra comparada como martelo e como fogo. Imagine você fazer um carinho em alguém com maçarico, ou com uma marreta. Interessante, né? Mas a palavra de Deus, ela nos confronta, ela mexe com a gente. E aqueles que querem ser salvos, meu Deus, se for para me confrontar, para me melhorar, para me ser salvo, confronta mais, mexe mais comigo, Senhor, é bom demais. Temos que estar bem atento. A pergunta de Jesus para eles foi essa: e vocês querem retirar-vos? Só ficou 12. Só 12 desses quase 20 mil pessoas, só ficou 12. Estou repetindo aqui o texto que eu acabei de citar e não concluí. João capítulo 6, a partir do versículo 67. Só ficou 12 dele. Dos quase 20 mil, só ficou 12 lá. Aí Jesus olhou para eles: e vocês também querem retirar-vos? Aí Pedro, né? Sempre Pedro: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. A visão de Pedro, estava aberta, estava ampliada. Oxe, eu vou correr para onde? O único que promete vida eterna é Jesus. Para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Você não tem outro que faz tal promessa. É o único que a Bíblia fala que vai voltar para buscar o seu povo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Onde está a minha visão? A minha visão está aí para a igreja porque eu gosto da igreja. A minha visão está aí para a igreja porque eu gosto da pregação. A minha visão está aí para a igreja porque eu gosto de ir lá, um lugar para eu frequentar. Qual é a minha visão para a igreja? Eu os aconselho a vocês. A nossa visão tem que ser igreja. E ser igreja não é fácil. Seguir a Jesus é difícil. Jesus falou: entrar pela porta estreita, porque estreito é o caminho e a porta é bem apertada, e são poucos que a encontram. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus falou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e depois siga-me. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 37, Jesus falou: se vocês amarem mais sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, para o que não são dignos de mim. Não pensais vós, versículo 34, até lá. Não pensais vós que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim pôr dissensão, filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora contra sogra. E os primeiros inimigos do homem serão o seu, ou da sua própria família. Em outras palavras, quando tem uma família que quer viver um comportamento humanizado e alguém se entrega a Jesus, vixe, tu virou crente, vixe, não dá mais certo não. Olha, não dá certo esse negócio de crente, quem sai dessa igreja, e começa a guerra dentro da casa. O pastor falando uma lavagem a você, o que aconteceu com você, e começa as guerras, começa as perseguições. Ou não é assim? Eu lembro quando eu entreguei minha vida a Jesus, até crente.
Até crente dizer, vai devagar, rapaz, você vai ficar doido, rapaz, não pode ter que ver todo dia, não. Olha, você é crente Jesus. Até crente ficava servindo de tropeço, mandando parar de meditar a palavra. E alguns diziam, eu ia ficar louco. Eu dizia, rapaz, é interessante, quando estava no mundo, as pessoas não quando estava no mundo, tirava sangue dos outros, espancava os outros, ninguém dizia que eu era doido. E agora eu me converto, lá que espancava, estou vendo uma palavra, agora eu vou ficar doido. Eu digo, rapaz, que povo, não consigo entender isso. O mundo não é uma igreja. Você pensa que você entregar a vida a Jesus vai ser fácil? É tão difícil que antes de aceitar Jesus já há vários conflitos na mente. Vixe, se eu me entregar a Jesus, eu não vou poder viver assim, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder frequentar tal lugar e tal. Você sabe, conflitos. Já começa a mente a ficar em guerra antes mesmo a mulher assumir uma decisão com Jesus. Não vou poder mais ter aqueles amigos, não vou ter mais aquelas intimidades com aquela chiquinha no tombo, eu não vou mais poder viver tomando aquela cervejinha no final de semana. Então, automaticamente, será que eu tenho que ser crente? Agora eu não venho largar Jesus por causa do copo de cerveja. Jesus voltar e tu ficar. Jesus voltar e a chiquinha no tombo também deixar tu ficar aí. Vale a pena a gente trocar Jesus por algumas coisinhas passageiras supérfluas. Às vezes eu tiro lição, desculpe as pessoas que são mais velhas, né? Com todo respeito às pessoas mais idosas, mas às vezes eu olho para os idosos e eu penso assim, como seria se todos os novinhos se colocassem no lugar dos velhinhos e entendesse que toda a glória humana, né, passa, a vaidade passa, a beleza estética passa. Ah não, eu agora querer Jesus agora, né? Não dá certo agora não, porque eu estou novinha, eu estou novinho, né? Eu vou curtir minha vida enquanto eu posso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12 e 16, versículo 25, é o mesmo texto, parece versículo diferente, mas o que está escrito é a mesma coisa. Diz que há caminhos para o homem que parecem ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. O mundo pode apresentar para a gente caminhos que tragam alegrias momentâneas, prazeres ou satisfação de prazeres momentâneos. Sentimos prazeres, satisfação momentânea em algumas coisas, mas essas coisas são passageiras. A primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 15, versículo 16 e o versículo 17, vai dizer: não há mesmo no mundo nem o que no mundo há. O que há no mundo é a consciência dos olhos, da carne, soberba da vida, essas coisas do nome de Deus. E quem está com o amor nesse mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa em suas consciências, ou seja, os desejos carnais, os desejos físicos, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Pai, este sim permanece para sempre. Então é melhor fazer a vontade do Pai. Cada dia a sua entrada lá na glória, do que perder a sua salvação, se perdendo por desejos e vontades momentâneas. Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre o que Jesus falou, a qual não lhe será tirada. E desejo profundamente no seu coração, a partir de hoje, você ser uma pessoa que esteja cheia da palavra do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz de uma forma clara que a palavra de Cristo habite de uma forma abundante dentro de vocês. A palavra de Cristo tem que estar sempre entranhada dentro de nós. Interessante que quando eu falo de entranhada, eu só lembro do apóstolo João, tanto no capítulo 5 do Apocalipse, quanto no capítulo 10, fala duas passagens um pouco diferentes. A primeira que fala do livro, a qual ele teve uma visão, Deus mostrou anjos, Deus mostrou as formas, os seus aspectos, mostrou tudo a João, mas disse uma coisa interessante, disse que ninguém podia olhar para aquele livro, nem podia abrir, nem podia ver, dando para nós entender, o nosso entendimento, que está falando de alguém que ia abrir as escrituras, nós seremos salvos.
Ou seja, para abrir nosso entendimento, compreendermos o plano salvífico, alguém teria que ser considerado digno. E Deus olhou para a terra e revelou para João que não viu nenhuma pessoa digna na face da terra que pudesse abrir os selos ou os 7 selos do livro para nós alcançarmos esse acesso. E eis que ele começa a ficar desesperado, chorando, e de repente alguém fala para ele assim, João Joaquim, eis aí o leão da tribo de Judá. Eu estou falando porque está escrito. Eu quero fazer questão de ler esse texto, Apocalipse capítulo 5, por favor. Olha só o que ele fala, versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro de forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia estar por ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos outros seres vivos ou viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostrados diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus grandes e tribos, línguas, povos e nações. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como se os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi das criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. A gente já sabe quem é o cordeiro, né? Jesus. O único que foi digno de abrir o livro e os seus selos, ou seja, Deus encontrou a pessoa digna de abrir os selos e os livros para nós termos acesso à nossa salvação. E a pessoa, se Deus não aprovasse Jesus, se Jesus ele não se interessasse em salvar as nossas almas, sabe o que eu aprendo nisso? É que Deus, como é que os seres humanos, não encontra ninguém digno para ser salvo. Ninguém digno para entrar na sua presença e dizer: eu vou conseguir pagar o preço do pecado da humanidade. Mas graças a Deus que Deus deu o seu único filho, unigênito, para que nós fossemos salvos. Mas interessante que está falando do que? De livro e de selos. Livro e de selo, Deus deixou escrito, tudo escrito para nós sermos salvos. Capítulo 10 aí, rapidinho, por favor. Tem muita profundidade nisso aqui. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima da sua cabeça, na sua face. Era como o sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever.
Mas ouvi uma voz do céu que disse: cede o que disseram as trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o que neles há, a terra e tudo que neles há, e o mar e tudo que neles há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou os seus servos, os profetas. Até aí, queridos. Sempre escrito, Deus sempre falou escrito. Ainda tem uma passagem aqui que Deus dava para João assim: olha, com esse olho aí, tome na mão do anjo, coma ele. Vai ser doce ao seu paladar, mas vai ser amargo ao seu interior. E eu peguei, eu comi, e era doce como o mel no paladar, mas amargo no meu ventre. Depois disso, Deus falou para João assim: olha, convém que você profetize a muitas nações. Ou seja, Deus, para usarmos, para nós edificarmos as pessoas, precisamos comer a palavra. Para Deus sustentar João dentro da praia, dentro da ilha de Patmos, como um prisioneiro lá, para ser salvo. Até hoje nós temos acesso ao seu testemunho, que ele não desviou, ele precisou comer um rolo, e esse rolo do seu interior era amargo. Se nós quisermos termos ênfase como cristãos sobre isso ali, permanecer firme, o segredo é estarmos firmados na palavra. Se você ler Mateus capítulo 7, versículo 24, o próprio Jesus ele fala assim: vinde, eu vou mostrar a vocês aqui semelhante ao homem prudente. O homem prudente é semelhante àquele que ouviu as minhas palavras e a põe em prática. Viu águas, ventos e rios, bateram com ímpeto naquele homem, não fala naquela casa, falando naquela vida, aquela pessoa, e não pôde preparar. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não a põe em prática, é semelhante ao homem sensato, que ele ficou sobre a sua casa, sobre a areia. Veio águas, ventos e rios, bateram com ímpeto e foi grande a sua ruína ou a sua queda. Observe a comparação que Jesus fala: aquele que ouve e a põe em prática, semelhante ao homem prudente. Ele não se abala, ele não desvia, ele não desiste, ele passa pelos problemas de cabeça erguida, sabendo que aquele que o prometer fiel para sustentar e para cumprir suas promessas. O conselho é esse: fique firme, não deixe nada roubar de você a palavra do Senhor. Não foi à toa que ele deixou tudo isso ser escrito, mais de 1500 anos ser escrito, até o século XVIII ser escrito, 18 para cá, mas alguns séculos para nós termos acesso e não voltarmos atrás. Mas seria de nós se não fosse a Bíblia escrita? O que seria de nós? Por que é que alguns grandes líderes de nações querem acabar com a Bíblia e não deixam a Bíblia entrar lá? Dá exemplo de Coreia do Norte e alguns outros países. Por que você tem acesso ao conhecimento, à salvação da sua alma? E sabe que tem ainda hoje eu vi um documentário hoje, estão escavando uma parte em Israel, e aí já estão com alguns materiais para provar o acontecimento da guerra que teve com Senaqueribe contra Israel, que o anjo matou 185 mil. Cada dia que passa, eles escavam territórios e vai descobrindo que a Bíblia é verídica. Na história da carochinha, cada que passa estão descobrindo coisas que muitos deles se sentiam duvidavam. Sabe que Davi existia? Já sabe que existiu. Até que Abraão existiu? Já sabe que existiu. Até Jesus já sabe que existiu. As coisas estão se encaixando. Estão vendo que a Bíblia não narra a história mentirosa. Se nós permanecermos firmes até a vida de Jesus, vamos ter uma surpresa gloriosa: se encontrarmos com Jesus. Esse vai ser o maior fenômeno. Por isso que eu sou cristão, e é por isso que nós precisamos ser cristãos, porque é o único que deu uma promessa que um dia voltamos para o seu povo, vai entrar em juízo com aqueles que aqui vão permanecer. Sorte daqueles que não rejeitaram.
sorte daqueles que o abraçaram a sua salvação na pessoa de Jesus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, que vai ser no piscar de olho. Vai ser rapidinho. Vai ser tão rápido que não vai ter como calcular o espaço de tempo da sua volta. Tanto que Paulo usa a expressão vai ser no piscar de olho, o arrebatamento da igreja. Jesus levar o seu povo. O seu corpo vai ser totalmente transformado. Vai ser revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Nos encontrar com Jesus nos ares. Está assim para sempre com o Senhor. Vamos se colocar de pé, por favor. Vamos estarmos orando ao Senhor nesse momento.